estamos apresentando o segundo vídeo sobre comunicação. Já fizemos um anterior, quem não teve acesso ainda, pode ir lá, está no nosso canal Desejantemente. E vamos continuar agora, conforme também prometemos, falando sobre o casal. E por que focamos casal? Porque o casal traz muitas vezes a questão forte, A não me entende, B não me entende, por mais que eu fale, por mais que eu diga, as pessoas não conseguem entrar num consenso de uma comunicação assertiva. Não só como nós colocamos anteriormente, Sim. porque a mensagem não fica clara, ela não é objetiva, e o outro também não está com disponibilidade para a escuta, não só por isso, mas as palavras também. Sempre, nunca, não é? As palavras trazem uma situação, muitas vezes, das pessoas terem a preocupação de não ferir, de não magoar, mas dificulta a compreensão e dificulta a mensagem. Então, por não querer perder, por não querer frustrar, por não querer magoar, nós causamos muitos transtornos na comunicação. E volta a questão lá do perfil psíquico, dependendo do perfil, essa situação vai ficar muito mais difícil, porque tem pessoas que imaginam que vão ser rejeitadas, ou que vão ser agredidas, ou que elas vão ser diminuídas, ou que elas têm uma sensação de abandono. Abandono é uma sensação muito presente nos relacionamentos, e as pessoas têm muito medo disso. E por conta desse medo, por conta de não querer perder estar com aquela pessoa, caminha para lá. Então, eu sempre coloco o seguinte: para onde você não quer ir, para onde você não quer chegar, é exatamente o caminho que você está fazendo. Porque você se priva tanto, muitas vezes, e dificulta tanto de se colocar. E essa intimidade na fala, nos gestos, na comunicação de modo geral, se perde tanto que bloqueia, que trava. Eu trouxe até alguns pontos aqui, que eu vou depois poder até ler e comentar com vocês, dos grandes dificultadores que eu encontro aqui no consultório, quando eu atendo casal, ou até quando eu atendo individual, quando um se queixa do outro. E que traz essa queixa, não é? Exatamente. Então, algumas mulheres dizem assim: eu faço propostas, por exemplo, vamos jantar, ou vamos a um cinema, ou vamos na casa de um amigo, e quando a companhia olha para ela, por quê? Aí aquela fisionomia assim de quem diz não. E a outra pessoa recua automaticamente. Será que essa pessoa vai ter coragem, tá certo? E disponibilidade de fazer outro convite? Pelo menos não naquele dia, e até enquanto lembrar, né, André? Isso, e de acordo com essa constituição dessa pessoa, como essa pessoa está aí emocionalmente, se ela tem essa crença aí de que vai ser abandonada, que se ela se posiciona dentro do relacionamento, ela vai afastar o outro, que, como Norma falou, pode ser justamente esse o indicativo do afastamento, porque torna-se uma submissão, essa assertividade aí, essa não assertividade, que é essa forma passiva com que a pessoa se coloca dentro de uma relação. Como é que vai nutrir esse relacionamento se você não se posiciona? Até quando você vai conseguir suportar esse lugar no desejo do outro? Porque ela estava a fim de sair para jantar, ela estava querendo, mas a partir do momento que o outro fez uma carinha assim, ela já se fechou e recua, não consegue se posicionar e dizer, mas eu gostaria também. Essa é um posicionamento não assertivo e que mina muito os relacionamentos. E assim, as pessoas vão mexendo muito na autoestima do outro, às vezes propositalmente, às vezes sem perceber.
E isso é um processo que a gente encontra extremamente comum. Eu coloquei aqui algumas situações, maneiras destrutivas de comunicação entre as pessoas, Sim. mas a gente encontra muito no relacionamento casal. Tipo assim, culpar o outro, reclamar e dramatizar. A culpa é sua. Sim. Foi você que inventou isso. Se você não tivesse querido tal coisa, não teria esse resultado. Né? Então, assim, logo eu, por que comigo? E por que você vai fazer isso? Por que você não diz de outra forma? Quando a pessoa coloca assim, tudo bem, mas é aquilo, a partir de agora não peça nada para mim, já que você acha que eu não acerto as coisas. Que é uma forma não assertiva, agressiva, porque vai aí ficando esse jogo de poder e cada um querendo aí ter uma força maior. E onde está a comunicação? Inexistente. Tem a questão também do pessoal se colocar como vítima. Uhum. Tá certo? Tudo eu, logo para mim. Por que você faz isso? Você me entristece. Sim. Então, isso é uma maneira de você, inclusive, culpar o outro. Porque no momento em que você é a vítima, você está dizendo que a outra pessoa está fazendo coisas contra você. Uhum. Então, que vitimização é essa? De onde vem isso? Né? Isso. E o spoiler que eu dei na semana passada, dessa leitura de pensamento, está dentro dessa vitimização também, que é a pessoa achar que o outro tem que adivinhar o que ela quer. Aí se coloca, não, eu não vou falar, porque ela não já sabe como eu sou. É uma forma assertiva, assim, você expressar o que você gosta ou o que você não gosta. Não transferir para o outro, para que o outro satisfaça o seu desejo, se você não fala. Tem aquela questão assim, nós estamos juntos há tanto tempo. Sim. Não é? Isso é tão comum. Uhum. No começo não era assim, no namoro não era assim. As coisas mudam e as pessoas devem evoluir. Exatamente. Tá certo? E evoluir como? Todo um processo de qualificação do que está vivendo, individualmente e como casal. E como casal. E quando nós estamos falando de casal, nós estamos falando de todo tipo de relacionamento casal. Isso. Tá certo? Então, que fique bem claro. Homoafetivo, Isso. são casais e as problemáticas são as mesmas. E tem a ameaça também. Da próxima vez que você fizer isso, você vai ver o que acontece. Uhum. Então, recentemente, alguém me trouxe assim, essa questão da ameaça, né, que a pessoa que está junto, o par, como Sim. eu coloco sempre, diz assim, você vai ver o que acontece. Aí, mas como é isso? Tá certo? O que será que ele vai fazer? Como vai ser? Ele vai bater em mim? Ele vai me deixar? O que é que ele vai fazer? Inclusive, a pessoa fica com o direito de interpretar. Isso. Porque fica um vazio entre esse processo aí, a comunicação é falha, então fica um vazio, e nesse vazio você tem direito de colocar o que você quiser. Então eu posso imaginar o que eu quiser a partir daquilo que eu consigo perceber e eu vou inferir nesse processo tudo que é meu. Então pode ser que o outro só tenha dito isso para assustar, pode ser que ele realmente diga que vai me bater, que vai me deixar, que vai quebrar tudo aqui em casa. Eu não sei o que é que o outro vai fazer. E de acordo com minha estrutura, vai ser o meu comportamento e o meu pensamento, porque pode pensar em inúmeras situações. Se essa pessoa já é uma pessoa acuada e que tem medo, ou já sofreu, ou se deixa nesse lugar de ser agredida, não é? De permitir, não é se deixa, de permitir ser agredida, vai dizer, ele vai me bater. Pode não ser nem isso, mas aí a comunicação mal feita abre um leque de gigante de possibilidades e possibilidades nocivas, não é? Até no outro momento, essa pessoa, por exemplo, desse relacionamento que escuta uma situação dessa, ela já vai sempre se privando de colocar algo novo, de fazer um questionamento, de fazer uma solicitação. Então, o que é que acontece? O casal vai se afastando. Então, são perfis diferentes, são desejos diferentes, e deve ser. Uhum. Tá? Agora, fazer um compartilhamento, fazer uma concessão, ver a possibilidade, se você realmente tem
a necessidade de estar com o outro por uma questão do seu desejo, Sim. e não por uma questão apenas de ganhos, então é uma necessidade do desejo de querer estar junto, você vai fazer por onde ficar bem com o outro. Então, é um casal saudável. Sim. Existe casal saudável, doutora? Existe. Com certeza. E como existe, tá certo? É só a gente equilibrar as diferenças. Isso. Tá certo? Quais são os pontos mais importantes, quais são os pontos mais interessantes, o que é dificultador para um, que o outro compreende. Então, se conseguir esse equilíbrio, não vai ficar difícil, porque tem o casal irônico também, Isso. ou um ou outro. É, só você que tem esse problema, não é? E eu. Uhum. Você é o sobrecarregado, eu não, né? Que passo o dia aqui trabalhando, etc. Então, essa ironia não leva a lugar nenhum. E você percebe que, mais uma vez, é um comportamento inassertivo, porque essa ironia não leva o outro a compreender nada, continua sem compreensão, continua sem... É agressivo, né? Isso. O irônico é agressivo. É uma agressividade disfarçada, a gente pode dizer, né? Mas é agressivo. E também, assim, comparar com outras pessoas. Isso é extremamente comum. Por que você não quer? O marido de fulana quer, a mulher de Beltrano faz. Aquilo que é mulher, tá certo? Assim, faz, acontece, etc. É outra pessoa. E aí, eu faço o quê agora? Tá certo? Porque não casou com fulana, então, aí vamos fazer troca, aquela complicação. Então, às vezes, por uma palavra, por um gesto, por uma desinformação, por uma interpretação inadequada, vão se somando, né, situações, problemas, e nós vamos ter o quê? Como eu coloco assim, um abismo em camadas. Começou um problema aqui, aí vem outro, e vem outro, e vem outro. Então, quando a gente se depara, está um abismo enorme, cheio de coisas ali dentro, que a gente não tem muitas vezes como recuperar, porque você precisa ir lá na raiz, buscar de onde surgiu esse problema. E nem sempre as pessoas estão trazendo essa disponibilidade, entendeu? De refazer essas camadas e, como eu digo assim, passar um asfalto bem passado, porque senão você fica diante do abismo e não passa adiante. E cai, né? Exatamente. Se tentar... Eu digo, não vamos aterrar com areia fofa. Porque se não tiver uma base, se não construir uma base, afunda novamente. E quando Norma falou aí que existe casais saudáveis, claro que existe, que bom que existe, só que nós trabalhamos justamente com os casais que chegam num grau de sofrimento e que nos procuram, e nós estamos aqui justamente para compartilhar com vocês essas situações, para que vocês, nos assistindo, consigam aí perceber, será que isso faz parte mesmo do meu relacionamento? Eu posso melhorar em quê? Nós trazemos aqui um alertazinho para que ou procure uma ajuda profissional ou se dê conta que lugar é esse que nós estamos construindo para nós dois, né? O que é que nós estamos aí, que alicerce nós estamos formando enquanto casal, que plano de vida nós temos, para onde nós estamos indo. Porque tem outro ponto também que eu anotei aqui, que o pessoal sempre me traz, é o zombar. Tá certo? O zombar é um negócio complicado, porque a pessoa diz só se for mesmo, né? Por que você acha que é isso? Então, assim, só se for em outra vida, viu? Porque nessa mesmo você não está fazendo nada, não. E quando a gente olha isso, não é só no que deve ser resolvido, mas isso entra afeto, entra carinho. Tá certo? Uma pessoa que tem um comportamento não assertivo, será que existe a disponibilidade de alguém querer abraçar, de alguém querer beijar, de alguém querer ter um encontro sexual? E se tiver, é uma maravilha, ser saudável, mas tem chance, tá certo? Não tem a menor chance. Então, o que é que acontece? Vai recuando, e é quando os abismos vão aparecendo em todos os sentidos. Em todos os sentidos, inclusive essa inassertividade, essa passividade ou agressividade dentro da comunicação, ela é muito expressa também, que nos traz, como nós somos terapeuta de casais e também terapeutas sexuais, expressa na sexualidade. Uma forma passiva aí, que não vai construir nada, inassertiva,
é fingir o orgasmo. Você finge o orgasmo, você está passando uma mensagem para o outro errada, você está dentro de você em uma insatisfação sexual, afetiva, aí essa relação vai se construir vai se construir não, vai aí se estabelecer uma não verdade através dessa passividade. Se eu mostrar que eu não estou tendo orgasmo, ele pode não me querer. Se eu mostrar para a pessoa, para a minha parceria, que eu estou tendo uma disfunção erétil, e eu posso perder essa parceria. O que é que eu faço? Recuo. A mulher que finge o orgasmo, ela vai estar aí passando uma mensagem errada, como um homem com o seu parceiro ou parceira, se ele começa a sentir uma falha na sexualidade, ele guarda isso, não compartilha, não comunica para o outro, e o que é que ele vai fazer? Fugir do ato sexual. Ele vai estar aí recuando o tempo todo, e o que é que a parceria vai pensar? Porque olha, isso tudo está dentro da comunicação. Se eu não quero sexo, o outro ou a outra tentando adivinhar o que está se passando, porque não houve uma partilha aí, não é, Norma? Fica muito truncado tudo, porque, inclusive, muitas vezes a pessoa expõe o outro, tá certo? Assim, eu já escutei uma história aqui bem complicada, assim, a pessoa, fulana está malhando, isso no grupo de amigos, tá? Sim. Tá com o corpo ótimo, olha que barriga tanquinho. O que é que a pessoa do par diz? A barriga é tanquinho e a torneira não funciona. Então, o que é que acontece? Humilha, Sim. tá certo? Essa pessoa se trava, né? Expõe a pessoa diante dos outros. Que é um posicionamento... E é uma coisa da intimidade do casal. Com certeza. E não do grupo. Ou então fala com a família, sim, tá certo? Eu vou falar com sua mãe sobre isso, vou chamar seu pai para resolver, vou contar para os seus irmãos. Espera aí, tá certo? Não tem como você levar para os outros uma situação que é de dois. É da dupla, é do casal, é do par. É do par, para resolver entre o casal. É baseado, algumas vezes, em situações como essa, que às vezes não é simplesmente a falta de comunicação, que o outro poderia até compreender, mas aí não fala dessa falha por medo de essa exigência aí para o homem desse pênis ereto, que é uma exigência muito grande culturalmente, e não comunica, esconde, e daí vai levando a outras situações. Pode pensar que está tendo um relacionamento extraconjugal sem ser. Mas assim, eu penso que as pessoas, muitas vezes, elas ampliam a questão, sabe? Essa guerra mesmo, né? Entre capacidade sexual, essa guerra de poder em todos os sentidos. Se as pessoas fossem mais tranquilas, né, na comunicação, no encontro, no sentir prazer com o outro, sentir prazer consigo mesmo, não estaria se obrigando a tantas coisas. Essa guerra de ter posições, como você está dizendo, de ereção, de orgasmo, etc. Eu tento desmistificar isso com o pessoal pela questão de dizer, vivam, usufrua do que é bom, sinta o prazer. Mas a pessoa quer sentir prazer sem ter desejo, que é outra coisa complicada, né? Então, assim, você tem desejo de estar junto da outra pessoa, você tem desejo de abraçar, a pessoa lhe desperta uma motivação para você beijar, tá? Então, assim, coisas simples, coisas do dia a dia. E às vezes a pessoa acorda, olha para o outro e diz assim, você já passeou? Você já saiu? O que foi que você já fez? Por que está com essa roupa? Para onde você vai? Minha gente, é uma investigação, um inquérito desnecessário, tá certo? Para a pessoa ficar um dia bem. Então a pessoa já fica o quê? Aborrecido com o outro, tá certo? Já responde mal, não é? Já passa o dia, que é um horror, aí depois chega e diz assim, você não me manda mensagem, você não diz que sente minha falta. A pessoa sente até um alívio de uma criatura dessa. Ou não é? Isso. Então, depois vem para a gente resolver, como eu digo, nós estamos aqui para isso. Mas, assim, vamos modificar essa percepção, tá certo?
vamos deixar essas pessoas assim entenderem que se elas falam, se elas se mostram, não é assim chegar junto da outra e ficar perto. Aí assim, você quer o quê? Sim. Porque um comportamento desse, você quer o quê? Já é resposta a uma situação que não está harmônica. Porque se estivesse harmônica, o simples fato de chegar perto, um já compreendia, poderia já ter uma senha aí, uma erotização. Inclusive, me fez lembrar uma música, eu não sei quem é o compositor, mas que Elis Regina cantava, e que ainda está aí para vocês ouvirem, que é Me Deixas Louca. Ah, é maravilhoso aquela. Não é? Porque ela fala dessa sintonia de um casal, que você vê, você trouxe esse exemplo, chega perto e o outro faz, o que é que você quer? E na música não, ele traz um lado aí de um casal harmônico, onde os dois já percebem, que ela diz mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro. Quando caminho lado a lado com você, me deixas louca, não é? Quando eu sinto tua mão passando em minhas costas, sei lá, é algo assim, que sintonia, né? Que são mensagens percebidas pelo outro e recebida. Aí entra a mensagem subliminar, que é interessante, entendeu? Porque é uma mensagem que chama. Isso. Não é uma mensagem subliminar que afasta. Que afasta, tá certo? porque é uma mensagem que chama. Assertiva, uma mensagem assertiva. E escutem essa música, porque eu não estou lembrada aqui direitinho, mas Me Deixas Louca, com Elis Regina, belíssima. Interpreta lindamente. E outra coisa assim também, comparar, né? Se fosse para tal pessoa, você faria. Né? Quando as pessoas telefonam para você, você é só amabilidades. Mas comigo não é assim. Então tem essa comparação que eu penso que é uma coisa que irrita bastante. Sim. Porque a gente vai se comparar com o outro, mas o outro é o outro. Então, se eu tenho pelo menos a educação para atender o outro bem, já está ótimo. Agora, eu não atendo você por quê? Sim. De onde vem isso? Tá certo? Por que é que eu reajo com você diferente como eu reajo com as outras pessoas? Até porque existe uma convivência muito próxima entre o casal, Sim. o par, né? A família, inclusive, porque isso também acontece em relação a filhos, tá certo? A gente sabe que acontece. E aí, assim, se essa intimidade, se essa proximidade, se esse grupo ou par não está bem, não pode ter esse tipo de coisa. E ainda tem aquele detalhe, você está louca, está na TPM, já tomou seu remédio. Quer dizer, às vezes a pessoa está tão mal, né, nesse processo casal, que precisa realmente usar, né? E é tem uma psiquiatra, intervenção, não só um psicólogo, mas um psiquiatra, muitas vezes. O grau chega a um ponto que grita, né, um nível de ansiedade, de medo, até de pânico. Eu já atendi várias mulheres com síndrome de pânico pelo relacionamento, inclusive. Né? E aí, assim, vocês tomou seu remédio, quer dizer, qualquer pessoa pode ficar irritada, qualquer pessoa pode se aborrecer, mas se aquela pessoa específica usa um medicamento para ansiedade, usa um medicamento para depressão, então o que é que parece? Que a pessoa não usou, então a pessoa só é o medicamento. Então ela só vai estar bem se tiver um medicamento. E que está dentro desse preconceito com os psicofármacos. Se a pessoa se utiliza dele, é porque não está bem, quer dizer, não tomou o seu remédio. Exatamente. É um preconceito que também está dentro da falta de comunicação, porque os psicofármacos existem e que bom que existem, porque tem situações que a desorganização dos neurotransmissores necessitam sim da utilização de uma medicação. Fica a dica. E fica assim, tipo, interpretando todo o processo. Então essa pessoa não quer ficar bem comigo, né? Não quer me ver feliz, não quer que eu sinta as coisas de uma forma mais amena, mais prazerosa. E parece que é isso. Se você toma um remédio, eu fico bem com você. Se você não toma, então você está mal. Então é o que eu coloco assim, às vezes a pessoa pode ter uma reação comum, qualquer um outro pode ter uma reação, mas aquele que se medica não, porque fatalmente está doente. Sim. Tá certo? Está tendo aquela reação
não porque a estrutura favorece para que a pessoa tenha uma reação, vamos chamar de negativa, Sim. tá? E não por ausência do medicamento. Então, isso é muito forte. A gente precisa ir vendo como as pessoas fazem. Em relação aos pais, né? Porque o par, o casal, também muitas vezes tem filhos. E não necessariamente são pai e mãe. Sim. Né? Apenas eles têm filhos. Conseguiram, não é, gestar, como a gente já vem falando, eu falo isso sempre. Eu penso que é imprescindível a gente lembrar que uma coisa é você ter filho, outra coisa é você ser pai e mãe. Porque as pessoas não acompanham e tem aquela coisa da punição, sou eu que mando, sou eu que falo a verdade, sou eu que estou dizendo para você fazer. E eu quero até lembrar também que esses perfis psíquicos, eles são indispensáveis para a gente ter um mínimo de conhecimento, e aí eu coloco aqui à disposição de vocês esse conhecimento, para que a pessoa viva bem consigo mesma e que ela possa viver muito bem com o outro. Então, se eu sei, por exemplo, que a outra pessoa ela é mais fechada, ela é mais reclusa, eu não estou dizendo que ela não quer conviver comigo, eu estou dizendo que ela tem um perfil onde ela é mais fechada, mas que em algum momento eu posso acessar essa pessoa e essa pessoa me responder. Então eu falo e meu marido, minha mulher, meu pai, não responde, porque muitas vezes essa pessoa está lá com o mundo paralelo, interpretando outras coisas, fazendo um processo de lógica própria, organizando alguma ideia. Então, a comunicação também, a gente está falando muito dessa coisa de quem fala, né, a mensagem e quem escuta, mas dependendo do perfil psíquico, isso tem uma variação também. Isso. E, inclusive, o fato de pessoas que falam muito não significa que ela, como a gente já falou aqui, que ela está se comunicando, ela pode falar para não falar. E tem aquela que fala pouco, mas quando fala é pontual, que faz parte do perfil dela, não é? Mas que isso não a deixa menos, que ela precisa também desse espaço para se expressar, porque é fundamental a comunicação nessa vida aí das pessoas em geral, as famílias que se destroem por conta de não se comunicarem, não só os casais, como a família em si. A falta de uma palavra, de uma forma assertiva, porque você não precisa gritar, você olhar no olho para que o outro perceba que você está ali querendo essa comunicação. Interagindo, interagindo, isso é primordial. Então, foque nisso, não é, Norma? Para que você consiga... E assim, pelo menos sai do celular, da TV um pouquinho, enquanto o outro está falando. Né? Vá dizendo, e eu estou aqui assistindo futebol. Olha, eu estou ouvindo. Realmente está. Ouvindo está, escutando não. Aí, pode falar, eu estou sabendo o que, é que você está dizendo. Quer dizer, você se sente totalmente desvalorizado. O que é que aquela pessoa normalmente faz? Cala e muitas vezes sai até do ambiente. Nem procura, o outro nem procura. E o distanciamento vai... Então, fiquem atentos, tá? Para que vocês realmente tenham esse canal de comunicação aberto, de uma forma interativa, e lembrem que não é ouvir, é escutar. Isso. Então, ficamos à disposição de vocês aqui, não só aqui no nosso canal, mas nos nossos endereços de YouTube, de Instagram e no nosso consultório. Nós estamos aqui para isso, para dar um apoio para vocês. Muito obrigada por essa vez. É isso aí, gente. Nos acompanha aí nas segundas, com segundas intenções, no canal Desejantemente.